Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Muito bem, olha, a Michelle Bolsonaro acaba de embarcar, né, para os Estados Unidos para a posse do Donald Trump, né? Eu tô te mandando um vídeo aí, Joseph, antes da gente chamar o comentário de Marco Aurélio, para saber o que ela disse, né, a respeito do marido dela, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ter sido barrado pela justiça de viajar, né? Ele recebeu um convite aí para participar da posse do Trump, mas acabou não sendo liberado, né, para viajar. Vamos ouvir o que disse aí a Michelle Bolsonaro. Então nós cremos Bolsonaro, a gente te ama. E Deus vai ter misericórdia da nossa nação. Meu marido está sendo perseguido, mas assim como aqueles que Deus envia serão perseguidos. A gente sabe disso. Amém. Então, espero que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do meu marido. Assim como o grande líder, não seria diferente, né? Foi, vamos dizer, o maior líder da direita que elegeu, abre aspas, inelegido, fecha aspas, mas que elegeu o maior número de vereadores e prefeitos, e que não seria diferente. É um certo medinho que eles têm no meu marido. Então que Deus abençoe vocês e até a próxima. Nós chamamos! Nossa senadora! Pronto, então tá aí a Michelle Bolsonaro, né? Os apoiadores, como sempre, estão ali ao lado. Uma gritando que ama Bolsonaro e o outro chamou ela de futura senadora. Todo mundo sabe que a Michelle Bolsonaro deve ser candidata mesmo ao Senado. E quem falou também lá no aeroporto foi o próprio Bolsonaro. E ele comentou aí sobre o que ele pensa sobre o ministro Alexandre de Moraes, que negou aí o pedido de liberação do passaporte do Bolsonaro, alegando, entre outras coisas, que ele poderia fugir, não voltar aí dos Estados Unidos. Bolsonaro, inclusive, fez uma live essa semana, reclamou bastante dessa história, disse que se quisesse fugir já tinha fugido para a Argentina, porque o Brasil, a pessoa passa pelas fronteiras de todo jeito. Então a gente está baixando aqui o vídeo, né, do Bolsonaro, para que a gente possa ouvir aí também o que ele disse a respeito de Alexandre de Moraes. Bolsonaro que está arretado da vida, porque não conseguiu autorização para viajar para os Estados Unidos. A posse de Donald Trump ela acontece daqui a 2 dias, dia 20 de janeiro, lá nos Estados Unidos, e é uma posse recheada de muita expectativa. Inclusive o Donald Trump não convidou, por exemplo, o presidente Lula para a posse dele. Tinha esse convite aí para Bolsonaro, o pessoal ficou dizendo que o convite não era oficial, depois disse que era. Então vamos ouvir aí o que disse Bolsonaro aí sobre Alexandre de Moraes. Bom dia, presidente. Ele vai falar, presidente. O senhor está emocionado, presidente, Moraes tinha negado a devolução do passaporte do senhor? Primeiro, fiquei muito feliz quando eles deram a notícia do convite. Se não me engano, foram 5 chefes de Estado convidados. Eu não sou chefe de Estado. E foi um convidado excepcional por parte do Trump e sua comitiva. E, obviamente, todos sabem que o meu filho Eduardo tem um excelente relacionamento com ele. O mundo todo, digamos assim, esteve com ele por ocasião da apuração das eleições. E fiquei muito feliz. Até porque não é o Jair Bolsonaro. Eu represento, no mínimo, 58 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, tenho certeza que muito mais do que isso. E represento a direita, os conservadores, sendo bem de honra do maior partido político do Brasil. E que, obviamente, seria muito bom minha ida lá. O presidente Trump gostaria muito. Tanto é que ele me convidou. Estou chateado. Estou abalado ainda, né? Mas eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa. Essa pessoa decide a vida de milhões de pessoas no Brasil. Ele e mais ninguém. Ele é o dono do processo, ele é o dono de tudo. Quando quer, ignora o Ministério Público, né? Faz o que bem entende e tem um compromisso. Você viu o discurso dele? Alguém do Supremo não era para discursar aqui. O objetivo é eliminar a direita do Brasil. Eles veem a direita como um mal aqui no Brasil. Agora, deixo claro, em 2018, o Supremo Tribunal Federal autorizou o Lula a ir para a Etiópia.
E tinha 2 painéis na Etiópia. Um era parceria renovada para erradicar com a fome na África em 2025. Esse ano vai acabar com a fome na África, entendi. E outra parceria é combatendo a corrupção. Acreditem, se quiser. Esses eram os temas. Ele acabou não indo porque um outro juiz e um outro processo aqui de Brasília não lhe autorizou. Ele tinha esse processo de maquinar contra o Estado Democrático de Direito desde 2019, plantando, segundo ele, fake news junto à imprensa. A minha luta pelo voto impresso começou para valer em 2012. Tive aprovado uma emenda minha quando o Rodrigo Maia era relator de uma mini reforma eleitoral. Dilma vetou. Nós derrubamos esse veto. Deu o Supremo por 8-3. Diz que o voto impresso não cabe risco à segurança das eleições. Deixo claro, somente por intermédio do voto impresso é que nós pudemos conhecer a fraude na Venezuela. Tá aí a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro e vamos ouvir agora o comentário do professor Marco Aurélio Ferreira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Como todos sabem, nós chegamos por aqui para tratarmos de política. E o símbolo dessa semana é mudança. E olha, não são mudanças pontuais, não. Nós estamos passando por um período de mudanças estruturais. E eu vou explicar. Começo pelo governo federal. Essa semana foi a semana da guerra do Pix. E o governo perdeu. No final das contas, o governo recuou da decisão de monitoramento do Pix. Sabe por quê? Porque há uma mudança substancial na sociedade brasileira com a chegada da internet, dos vídeos virais, e um deles foi produzido pelo Nicolas Ferreira, deputado do PL, o deputado mais jovem do país. O Nicolas fez um vídeo que chegou a mais de 200 milhões de visualizações. Nesse momento passou dos 300 milhões. É bom lembrar que a população brasileira tem 215 milhões de habitantes. Ou seja, o vídeo é possível do vídeo ter sido visto por quase todo mundo do país. E claro, pautou a política a semana toda. Nesse sentido, o governo reagiu, né? Trouxe toda uma discussão sobre fake news, que o governo já vinha falando há 15 dias, que a oposição falava em taxar o Pix, mas substancialmente mesmo, o governo percebeu que a batalha já estava perdida e recuou da medida. Inclusive, a medida era o seguinte, né? O governo e olhar a questão do monitoramento do Pix para quem movimenta mais de R$5 mil por mês, não só nos bancos, que esse monitoramento já existia, inclusive o monitoramento a partir de R$2.000, mas também para bancos digitais, aqueles bancos novos que chegaram para ficar no dia a dia do brasileiro. Outra mudança interessante que a internet trouxe. Com isso, com o recuo do governo, a situação anterior continua, ou seja, a partir de R$2.000 já haverá monitoramento, mas nos bancos tradicionais. Olha, o governo perdeu essa batalha da comunicação e muito porque, além da dificuldade do governo com comunicação, e tanto é verdade que o governo trocou, né? O Paulo Pimenta saiu da SECOM, Secretaria de Comunicação, e colocaram o Sidônio Palmeira. O governo fez isso, mas também há um problema mais profundo por trás disso. Não só o governo, não, mas a esquerda em geral tem muita dificuldade hoje de dialogar com as novas circunstâncias na sociedade brasileira. Por exemplo, a esquerda fala muito do proletário, do trabalhador, que é basicamente aquele operário, trabalhador em geral, que está abrigado pela CLT, digamos assim. Mas há uma série de novas categorias de trabalhadores que estão um pouco fora disso. Pessoal que lida com internet, com home office, mas principalmente autônomos, pessoal que trabalha informalmente, microempreendedores, pequenos comerciantes, todo mundo aí também é trabalhador no sentido de não ter segurança financeira ao final do mês, precisa lá estar sempre fazendo seus corres, não tem essa segurança, mas ao mesmo tempo eles eles se adaptam melhor ou ouvem melhor um discurso mais liberal, um discurso que está mais próximo da direita e, consequentemente, a esquerda vai perdendo a comunicação com essas categorias. E o Pix caiu em cheio sobre esse pessoal. Se a gente olhar direitinho o monitoramento, quem ficou com medo do monitoramento foi principalmente esse pessoal que, de algum modo, empresta o cartão para a família, às vezes uma avó, uma mãe que empresta para o filho, um pessoal que
que tem que é microempreendedor individual ali, que é autônomo, um pessoal que mexe faz 2 ou 3 corres, como se diz. Essa turma é que ficou muito temerosa com o PIX, né? Com a ideia de uma taxação que o governo combateu, dizendo, olha, isso é uma fake news, o governo não ia taxar, e não ia mesmo nesse ponto, mas o monitoramento poderia levar as pessoas a caírem na chamada malha fina da Receita Federal. E é aí onde estava o medo de muita gente, e o discurso da oposição caiu como uma bomba nesse pessoal. Inclusive, a movimentação do PIX chegou a diminuir no país inteiro. Em janeiro cai mesmo, é normal, mas caiu muito além do normal e o governo percebeu, né, e recuou da medida. Agora, quais são as saídas que o governo está tentando fazer? Como eu disse, trouxe o Sidônio Palmeira, e o Sidônio Palmeira e o Lula fizeram a reunião com quem? Com o João Campos, porque veja, se na direita nós temos o Nicola Ferreira com essa capacidade comunicativa, na esquerda o melhor comunicador que existe nesse momento é o João Campos. E o João Campos está cedendo parte da equipe dele, inclusive seu marqueteiro, para o governo federal, para melhorar essa estratégia de comunicação digital do governo federal. E aí, vai conseguir? E bem, aí a conferir. Agora, vindo para a província, eu falei em mudança durante a semana, não foi? E nós estamos vendo uma mudança em Caruaru, e já é sensível. Olha só, o governo entrou em dia 1 de janeiro e a Câmara também. E já dá para ver que essa Câmara de Vereadores está muito mais ativa em termos de debate da cidade do que a Câmara anterior. Não estamos falando que a Câmara anterior não fazia o debate, fazia. Mas agora o debate parece mais dinâmico na casa. Por quê? Porque tem, vejam só, tem liderança da oposição, que é o Eric Lessa, tem também o governo tem liderança que não tinha antes, que é o Cabo Cardoso. Os partidos estão começando a indicar líderes. Podemos vai indicar Carlinhos da Serraca. O PSDB está indicando o Galego de Laje e o vice-líder é o Edmilson Salgado, coisa que a gente não via mais na Câmara de Caruaru. Então o que nós estamos vendo é um cenário de movimentação partidária e política, e um dos primeiros testes foi a questão dos feirantes do estacionamento da Viúva, também da rua Rui Limeira Rosal, indo para a Brasilite. Fizeram um protesto e os vereadores foram por lá, né? O Eric Lessa, o Gil Bobinho, mas também, por exemplo, na Câmara houve discussão, o Cabo Cardoso entrou na discussão também, quem veio para a discussão foi o Silvio Nascimento, que é da Comissão de Desenvolvimento Econômico, e, enfim, o processo é o seguinte, a Câmara parece muito mais atenta nesse momento, e essas ocupações de cargos partidários, de organização da estrutura, isso indica que o sinal da Câmara eles vão fazer mais debates ainda, e eles vão comunicar um pouco melhor esse debate para além da casa. Enfim, a conferir, eu volto segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.